Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cobriu com toda sorte de bênção. Deus abençoe a todos os inscritos no canal Rascunho Teológico. Temos alguns dias aí sem postar vídeo, não é? Sem postar aula, mas estamos aqui e vamos estar tratando hoje sobre, ainda estamos no tema de escatologia, e vamos estar falando sobre o juízo final e o seu significado na Bíblia, né? Vamos fazer essa tratativa porque é um fato interessante, onde estaremos aprendendo um pouco sobre o juízo final. Não é tudo, porque é muita pretensão, né? Querer exaurir todo um contexto, todo um conteúdo vasto como é o tema sobre escatologia, especificamente o juízo final, não é? Então nós vamos trabalhar essa proposta dentro desse quesito aí, tá certo? Do juízo final. Deixa eu procurar aqui um marca-texto para poder marcar uns assuntos que eu pontuei aqui. Só um momentinho. Eu acabei guardando alguns marca-texto e acabei de achar. Acabei de achar aqui. Certo? Muito bem. Então vamos para a aula, né? Juízo final. Qual o evento em que Deus irá julgar os homens? O juízo final é um evento em que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais, não é? O juízo final marca a transição entre a consumação do presente século, da presente era, e dá o início ao estado eterno. Logo, nós vamos ver que, sendo amplamente referenciado na Bíblia, né, com particular detalhe de um Apocalipse, por exemplo, sobretudo na passagem onde é descrito o grande trono branco, não é? Então nós temos o juízo final e o trono branco. Então nós vamos conhecer um pouco sobre o juízo final segundo a Bíblia, né? Então, considerando alguns pontos fundamentais sobre este evento em que todos os cristãos verdadeiros devem conhecer. Por exemplo, o juízo final é diferente em diferentes correntes teológicas. Nós vamos sinalizar um pouco aqui sobre essa questão, né? O juízo final é em diferentes correntes teológicas, não é? Como será isso? Qual é a diferente linha teológica, afinal de contas, não é? Como isso se faz assim? Como se trabalha essa proposta? É isso que vamos tratar doravante aqui, ok? Há muitas discussões entre cristãos nessa área, das diferentes opiniões acerca do assunto. Então surgem diferentes correntes escatológicas quanto ao juízo final. Cada uma dessa área interpreta de maneira diferente, de acordo com o entendimento que possui acerca dos eventos finais, né, que é descrito aí na Bíblia, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, né, depois da condenação do diabo, né, e suas hostes, aí ocorrerá o último de todos os julgamentos, que é o trono branco, certo? Então, o que acontecerá quando o diabo e suas hostes, o que acontecerá com eles, né? Nós vamos observar isso em 2 Pedro, capítulo número 2, verso 4, né? Que antes do juízo final, o inimigo de todas as suas hostes terão sido julgados e condenados, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, e Mateus, capítulo 25, versículo de número 24. É bom você pontuar esse texto aí, né? Aqui se cumpre de modo definitivo o que está escrito em Romanos 16, verso 20, né? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Afinal, os santos vão de julgar todos os anjos caídos, né? Então finaliza todo esse contexto que está pautado aí naquele tema. Finalizamos no vídeo passado sobre o milênio, né? Onde trabalhamos essa temática do milênio, certo?
Depois nós vamos observar que eu quero definir primeiro essas problemáticas das correntes teológicas, para depois voltarmos ao assunto, né? Temos bastante coisa em pouco tempo para falar, a não ser que podemos fazer um outro vídeo para tratar desse assunto, né? Mas podemos observar que quando vamos fazer a tratativa sobre o juízo final ou o estado eterno, nós vamos ver que nós vamos nos ater aqui a alguns temas com respeito a isso, tá bom? Mas vamos para as correntes teológicas, que, de maneira geral, todas elas concordam que todas as pessoas serão julgadas, né? Embora discordem no momento que acontecerá tal julgamento, ou da quantidade de julgados que ocorrerão, conforme vamos ver a seguir. Nós temos a linha de interpretação chamada milenismo e pós-milenismo, né? Essa linha defende que haverá um único julgamento geral de todas as pessoas, isto é, o juízo final ocorrerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo. Já o pré-milenismo histórico, geralmente, seus defensores entendem que haverá 2 julgamentos, sendo o primeiro na segunda vinda de Cristo e o segundo no caso do juízo final, após a última revolta de Satanás, que ocorrerá no final do reino milenar, o reino milenar e literal de Cristo, né? Que é a questão do milênio que nós tratamos no vídeo passado. Outra linha de pensamento, de escola de interpretação, nós vamos observar que essas linhas de correntes diferentes, correntes escatológicas, nós vamos ver os pré-milenistas, os pré-milenismo dispensacionalista. Quem trabalha muito essa questão é esse camarada aqui, ó. Ele trabalha muito a dispensação. Essa Bíblia aqui, quando vai fazer as tratativas, a Bíblia de Cyril Randall Schofield, Dr. Cyril Ingerson Schofield, certo? Ele trabalha essa proposta, né? Schofield, na sua Bíblia aqui, já está bem velhinha a minha Bíblia, eu tenho que comprar outra, né? Eu uso sempre ela, né? Então eles trabalham essa linha de interpretação, trabalha muito bem a questão da... Eu até escrevi um assunto sobre isso, tem um livro aqui meu sobre essa temática aqui. A questão das dispensações, tá certo? Não é o nosso caso agora, vamos aqui dar continuidade à aula, senão o tempo passa rápido, né? Esta posição do pré-milenista dispensacionalista, essa posição é a mais complicada, pois mesmo entre os defensores há muitas opiniões divergentes. Alguns dispensacionalistas ensinam a existência de até 7 julgamentos, mas a maioria deles entende que haverá 3 julgamentos diferentes, sendo eles, primeiro, o julgamento por ocasião do arrebatamento da igreja, que ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento secreto, né? Esse é um problema, né? E será o julgamento das obras do salvo, também denominado como tribunal de Cristo, onde os santos serão galardoados. Outra desses 3, a primeira é o julgamento por ocasião do arrebatamento, depois o julgamento dos judeus e dos gentios no final da grande tribulação, que ocorrerá na segunda fase da segunda vinda de Cristo, 7 anos após a primeira, isto é, o término da grande tribulação, aí servirá como base para determinar as questões acerca do milênio, né? Esse julgamento também é chamado de julgamento das nações, né? A terceira posição dentro desse pré-milenismo dispensacionalista é o julgamento geral dos ímpios após o milênio. Esse será o juízo final, ou seja, o julgamento do grande trono branco. Então, eles dizem que ocorrerá após a última revolta de Satanás e se dará no final do milênio. Muitos dispensacionalistas entendem que esse julgamento, além dos anjos caídos, apenas os ímpios serão julgados, ou seja, será um julgamento exclusivo para condenação. Já para outros,
também será julgado os santos que morrerão durante o milênio. Apesar das divergências, todas essas correntes teológicas concordam que após o juízo se dará o início do estado eterno, né? Os ímpios condenados eternamente no fogo e os santos reinando com Deus nos céus, no novo céu e na nova terra. Quantos finais ocorrerão afinal? Bom, vamos observar aí agora parte por parte para entendermos com mais precisão essa questão, porque tem algumas problemáticas aqui. Porque nós vamos... não é problemática, é que as correntes teológicas complicam, né? E nós vamos paulatinamente na Bíblia trazer o que mais tem de verdade na Bíblia, certo? Muito bem. Quando vamos tratar sobre a questão do juízo final, tribunal de Cristo, etc., no grego isso é bema. Bema, quando os salvos serão recompensados por suas obras. Esse juízo ocorrerá nas regiões celestiais, pois após a chegada da igreja, né? Esse é o primeiro pensamento. Depois o juízo das nações, que eu também já acabei de citar aí, né? E assim sucessivamente. Nós vamos dar sequência aqui para não enrolar os assuntos, ok? Primeiro, quantos juízos finais ocorrerão? Então, como vimos anteriormente, muitas discussões a respeito da quantidade de juízos, ou seja, dependendo da resposta dada a estas perguntas, automaticamente uma determinada posição escatológica passará a ser defendida, ok? Então, todavia, nós vamos observar que esse não deve ser aí um motivo de divisão entre os cristãos, pelo contrário, né? Devemos nos unir finalmente na esperança da chegada desse grande dia. Então precisamos agir com respeito, né? E assim sucessivamente, por quem pensa diferente. Só que eu defendo o seguinte: a Bíblia só tem uma verdade. A Bíblia não tem duas verdades. A Bíblia só tem uma verdade, não é? Não existe se as pessoas criam, alegorizam e depois querem que valha a sua posição. Isso é um problema. E a Bíblia tem razão. Então é melhor pautarmos pela Bíblia, trabalhar com as críticas textuais, trabalhar com os textos o mais preciso possível, visto que não temos os originais em mãos, mas precisamos trabalhar com o texto os mais precisos possíveis, ok? Então vamos para frente, né? Eu considero, por exemplo, como herege apenas aqueles que negam a realidade do juízo. Isso é problema. Então a condenação eterna dos ímpios, a eternidade dos santos com Deus, particularmente entendo que a Bíblia sempre se refere ao juízo final como único evento diretamente ligado à vinda de Cristo e à ressurreição geral dos mortos. Isso vamos ver em Daniel capítulo 12, verso 2, Mateus capítulo 7, verso 22, Mateus 11, versículo 22, Mateus 12, versículo 14, 41 e 42, Mateus 25, versículo 31 a 46, João, capítulo 5, verso 28 a 29, Atos, capítulo 7, verso 31, Atos 24, verso 14 e 15, Romanos, capítulo de número 2, verso 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e capítulo 4, versículo 1 e 8, e 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, Judas, verso 14, e Apocalipse 20, versículo 11 e 14. Então esses textos, eles se referem a um único evento ligado literalmente à vinda de Cristo e à ressurreição geral dos mortos. Ponto. Esses textos aí, certo? Qualquer tentativa de se estipular 3 ou mais julgamentos não vão encontrar fundamentos na Bíblia. Não há fundamentação bíblica, certo? Então, geralmente, tais argumentos são constituídos validos de versículos isolados, preconceitos, de textos e tal, vaidades também, né? E assim sucessivamente. Então, muitos pré-milenistas, dispensacionalistas, insistem
em afirmar que a passagem de Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46 e 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 se refere a julgamentos diferentes, não é? Do mesmo trono branco do capítulo 20 de Apocalipse. Sobre essa referência de Mateus, afirmam também que trata-se do julgamento das nações para o único milênio, ou para o início do milênio, e quando se refere à Epístola de Coríntios, defende o tribunal de Cristo, que é um julgamento exclusivo para os crentes, onde essas duas obras onde as suas obras serão julgadas. Primeiro, precisamos aí admitir que o capítulo 25 de Mateus é a ênfase do tema do juízo, é notório. Porém, por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Mateus sempre tratou de inserir o judeu, porque ele era judeu, dentro do contexto cristão, dentro do contexto de Cristo, não é? Então, por isso que a fala é uma fala um pouco diferenciada. Isso é preciso ser dito aqui, né? Dentro da crítica textual, nós vamos encontrar bem embasamentos consistentes, né, sobre essa tratativa, não é? Então, Mateus capítulo 24 e 25, ela foi seu maior conteúdo foi para o judeu, certo? Isso que fique claro, entendeu? E quando vem essas distorções, essas falas, essas coisas, precisamos nos ater ao que diz o texto, porque Deus nos deu um texto, ponto. É como eu disse, existe uma verdade, não existe duas verdades dentro do mesmo, senão Deus não está falando a mesma coisa, não é? Então não existe essa questão. O problema aqui existe um fator, né, para um povo e outro para o outro povo. Nós somos gentil, né, e nosso ajuntamento com o Yudi, com os judeus, acontece quando Paulo escreve aos Efésios e faz toda aquela proposta, e hoje somos um povo só. Mas em Mateus capítulo 24 e 25, preciso dar uma olhada para que juízo, para que povo é aquele juízo. Tudo bem, muito bem. Deixando aqui, vamos dar prosseguimento ao assunto, né? Quando vamos falar sobre esse texto de Mateus 25, né, mostra que é dito acerca do milênio, o fato das nações estarem reunidas perante o trono de Cristo, né, apenas mostra a completude e alcance desse julgamento. Todos estarão diante do Senhor, isto é, ninguém escapará. Fica claro também que o julgamento é individual, ou seja, as ovelhas serão separadas dos bodes. Já na passagem de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo ele não está estabelecendo uma distinção entre os dois julgamentos, entende? Desconsiderar o contexto, se entender assim, né? Em que no capítulo está inserido, além de desconhecer o objetivo do próprio texto, onde Paulo está tratando acerca da habitação dos santos com o Senhor. Pronto, é uma referência ao julgamento presente do versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 5. Okay? Então, Paulo não está falando acerca sobre quando serão julgados, mas sim sobre quem e o que será julgado. Não é quando, é quem e o que será julgado. Resolvido o problema, né? Na verdade, o próprio apóstolo, nitidamente, ele esperava um único juízo. Atos capítulo 17, verso número 29 e 31, não é? E ele também concorda com isso em Romanos capítulo 2, versículos 5 a 16. E depois ele vai fazer a tratativa em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 até o versículo 10. E concorda com 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Né? Então existem temas difíceis na Bíblia, isso é fato. Um deles é esse, né? Porém, apesar de algumas coisas não estarem muito claras nas Escrituras, o que não há nela são erros, o que não há na Bíblia são erros e contradições. A Bíblia sempre se refere no momento como o dia do Senhor e os dias dos juízos, né? Então, precisamos diferenciar isso. O negócio é como você olha, né? Tem muito que põe o óculos da religião, o óculos da sua vaidade, o óculos da sua
sabedoria, você acha que é mais sábio do que a própria Bíblia e acaba se enrolando e não consegue dizer o que a Bíblia diz. Precisamos dizer o que a Bíblia diz. Ponto. E assim sucessivamente. Quando ocorrerá o juízo final? Depois de entendermos o que haverá apenas um único juízo, naturalmente surge aí a pergunta: quando esse julgamento ocorrerá? Então nós vamos ver que em certo sentido as pessoas, nós podemos lembrar aqui que em certo sentido as pessoas já no presente, já são julgadas no presente, isto é, de acordo com as respostas dela em relação a Cristo. Ou seja, isso foi como Jesus ensinou a Nicodemos. Jesus ensinou isso. Em João ele diz: quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Dentro do texto original, o termo traduzido aqui é condenado, também significa julgado. Logo, quem não crer no nome do unigênito Filho de Deus já está julgado, ok? Então, isso implica a ideia de que o juízo final, o juízo de Deus, já recai aí no presente sobre os incrédulos, porém, isso não anula a verdade de que a Bíblia aponta o juízo futuro, um julgamento futuro e final, que ocorrerá na consumação da história. Tudo bem? Sobre o julgamento futuro, a Bíblia nos ensina que ele acontecerá no final da presente era. No último dia, está escrito assim, no último dia, em João capítulo de número 12, verso de número Evangelho de Jesus que João escreveu, no capítulo 12, versículo 48. Então, precedendo imediatamente o estabelecimento do estado eterno, na parábola do trigo e joio, Jesus explicou que o julgamento se dará na consumação deste mundo, Mateus 13, verso 40. Segundo o próprio Jesus, esse momento ocorrerá na ocasião de sua segunda vinda, e ele assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Mateus capítulo 25, verso de número 31 e 32. Então, está gostando da aula? Vamos dar sequência, ok? O apóstolo Paulo, ele aponta exatamente sobre esse momento. Ele escreve à igreja de Tessalonicense, no 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 a 10, E segundo Paulo, esse dia será o dia que o Senhor Jesus se manifestará desde os céus com os anjos e seu poder, ou seja, com a labareda tomando vingança de todos que não conhecem a Deus. Então, o Pedro, ele também toma a palavra, ele fala desse momento, e ele diz: os céus e a terra, que agora existe, pelas mesmas palavras se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nota-se que o juízo desses homens também já sai daqui, pronto, se morrer sem aceitar a Cristo, sem professar a fé, sem servir a Deus, terá problema na eternidade, no juízo final. Está no texto. No capítulo 10, do versículo 3, Pedro, ele esclarece esse evento que ocorrerá no dia da vinda do Senhor, um dia que pegará o mundo iníquo de surpresa e virá como um ladrão. Nesse dia se encerrará a presente era e acontecerá a eternidade dos céus, com novos céus e a nova terra em que habita justiça. Apesar da palavra de Deus nos esclarecer de maneira geral a ordem dos eventos, ela não nos revela o momento exato em que isto ocorrerá. Jesus falou que durante o dia, naquele dia e hora, ninguém, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai sabia. Entendes que Jesus não sabia a data de sua volta. Ele, como homem, ele estava limitado. Sim, isso é fato. E os que fizeram bem, está escrito aqui no Evangelho em que João escreveu, lemos: não nos maravilhemos disso, porque vem a hora e que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versos 28 e 29. Então,
precisamos cuidar disso. E Daniel capítulo 12, verso 2, diz que uns se levantarão para a glória eterna e outros se levantarão para a vergonha e desprezo eterno, né? Isso fala já da ressurreição, obviamente, mas fala em termos da consumação dos ímpios, né? Qual será a duração do milênio, né? Esta pergunta é impossível de ser respondida sob os padrões da medida do tempo que conhecemos hoje, né? A Bíblia se refere no momento do juízo final como o dia do juízo, aquele dia, o dia da ira, o dia do juízo, aquele dia e o dia da ira, não é? Mateus 11, 22, Mateus 7, 22, 1 Tessalonicenses 1, verso 10, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 e Romanos capítulo 2, verso 5. Apesar de a Bíblia deixar claro que se trata de um único dia de juízo, nós não sabemos aí, claro, do que se trata do único dia de juízo, mas nós sabemos como o tempo funcionará nesse momento. Ou seja, em outras palavras, não devemos entender o julgamento final como um dia necessariamente de 24 horas. Ponto. Além do que a Bíblia também usa a palavra dia para se referir a períodos mais longos, não é? Então precisamos ter cuidado com isso ao interpretar todo esse contexto, né? É importante observar que haverá tempo suficiente para todos sejam julgados, de modo que tal julgamento acontecerá sem interrupção, imprevistos, recessos e adiamentos. Então o juízo acontecerá, será tempo suficiente e vai acontecer sem interrupção, sem imprevisto e sem recesso e adiamento. Então o juízo final só terminará quando todos os ímpios estiverem no lago de fogo e os salvos acolhidos na bem-aventurança de Deus. E quando ocorrerá o juízo final? A Bíblia esclarece que o juízo final ocorrerá diante do trono branco, capítulo 20, verso 11. Não é? Muito bem. Nós possivelmente vamos fazer um outro vídeo para concluir o assunto, porque o assunto é vasto e eu estou só correndo aqui, passando alguns tópicos, né? Mas, no entanto, como sabemos onde estará esse trono branco, alguns estudiosos sugerem que ele estará na terra, enquanto que outro defende que estará no céu ou nos ares, né? O que se refere à terra, argumenta que seria mais lógico que o juízo final fosse aqui, considerando que a ressurreição dos mortos, né? Já os que argumentam em favor das alturas consideram que o livro de Apocalipse, o trono de Deus, está no céu e não na terra. Além de que dificilmente haverá lugar na terra para comportar todas as pessoas que já viveram neste mundo, né? E foi criado aqui, de modo que se apresenta todas juntas diante do trono e do juízo final. Outros fazem um combinado, duas possibilidades, ou seja, defende que os mortos ressuscitarão, estarão na terra e o trono branco estará nos ares, aí pairando sobre ele. Enfim, não se define isso, porque também a Bíblia ela se cala sobre essa temática, né? Quem será o juiz do juízo final? Algumas passagens bíblicas dizem que o juiz é atribuído ao Pai. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, Romanos 14, 10, Mateus 18, 25, 2 Tessalonicenses 1, 5 e Hebreus capítulo 11, verso 6, bem como Tiago capítulo 4, verso 12 e 1 Pedro 2, verso de número 23. Entretanto, de forma geral, o Novo Testamento aponta que Cristo será o juiz. Ponto. No Evangelho de João nós vamos ver que o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Mas ao Filho confiou todo o julgamento. João 5, 22. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações e ensinando para transformar vidas. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus nos permitir. 5, 4, 3, 2, 1.